Boa noite a todos e a todos. Bem-vindos à reunião do Grupo PI, Grupo de Pesquisa, Investigações e Educação Matemática, aqui da Universidade de Brasília. Hoje, o Grupo PI ele tem uma sistemática de reuniões que mesclam três tipos de atividades e a gente faz um rodízio entre esses três tipos de atividades, né? Uma das atividades são dias de estudo, por meio do qual nós trabalhamos um tema, seja uma discussão de um artigo, um capítulo de livro, um livro, ou uma discussão com um convidado. E é essa a nossa atividade de hoje, né, no nosso ciclo de atividades do grupo. Temos um outro dia em que nós discutimos pesquisas do próprio grupo e um outro dia que nós discutimos, né, na medida da disponibilidade e possibilidade, projetos de pesquisas dos membros do grupo. Então, nós sempre tentamos fazer esses três tipos de atividades. Quando possível, né, fazemos um rodízio, uma reunião para cada uma delas e depois fecha o ciclo e inicia novamente na mesma sequência. E hoje, então, nós temos a satisfação de realizar mais uma roda de conversas e o nosso convidado de hoje é o professor Asdrubal Borges Formiga Sobrinho. Daqui a pouco farei uma apresentação formal, mas gostaria também de falar da satisfação, né, de ter aqui no nosso grupo de hoje o professor Rodolfo Eduardo Bertuani, da Universidade Federal Tecnológica do Paraná, é, diretor do Campus Toledo da universidade, não é isso, Eduardo? É uma satisfação, Sim, sim. coordena. Por mais 2 meses e meio, pelo menos. Estou saindo da direção. O professor Eduardo coordena um grupo de pesquisa vinculado ao programa de pós-graduação da área de Educação em Ciências e Matemática lá na universidade e tem trabalhado com a temática de criatividade. Saudar também, assim, saudando o Eduardo e saudando também a Luciane Valls, que já esteve aqui conosco, né, como nossa convidada na roda de conversa, dizer que é uma satisfação reencontrá-los, né, e saudar todos e todas, né, que sejam realmente todos bem-vindos, aos que são membros do nosso grupo e aqueles que estão aqui hoje como convidados de diferentes lugares, né? E hoje nós temos então a satisfação de contar com o professor Asdrubal, que vai nos trazer algumas reflexões, né, sobre a temática que vocês já haviam conhecido pela nossa divulgação, mas que é discutir, né, no grande campo da criatividade. O professor Asdrubal, né, sugeriu um título que é Criatividade, Conceitos Ambivalentes nas Abordagens Teóricas, né? E para a gente é um momento muito rico e muito importante, porque nós entendemos que não é possível falar de criatividade em qualquer domínio específico sem situar esse domínio específico, no nosso caso em particular do Grupo Pi, o campo da matemática, nas teorias maiores que tratam do fenômeno da criatividade, né? Nós estamos tratando apenas de um campo particular onde esse fenômeno ocorre e que, portanto, né, conhecer e discutir as teorias de criatividade no sentido amplo são para a gente extremamente importantes, né? E quero então apresentar a vocês, né, o professor Asdrubal Borges Formiga Sobrinho. Ele é professor do Instituto de Psicologia da Universidade de Brasília, atuando, né, no Instituto também no programa de pós-graduação em processo de desenvolvimento e educação. Lá no Instituto, né, do ponto de vista da organização de graduação, o professor Asdrubal está no Departamento de Psicologia Escolar e de Desenvolvimento. O professor Asdrubal é doutor em psicologia, mestre em comunicação social, é, pelo programa de pós-graduação em comunicação da UNB. Ele teve a oportunidade de fazer um pós-doutorado em comunicação e psicologia na Universidade de Aalborg, na Dinamarca. Tem assim uma vasta produção, né, no campo que envolve a comunicação e a criatividade. Coordena, né, um projeto de pesquisa que é a importância da comunicação para a emergência e desenvolvimento de novas ideias, liderando o grupo de pesquisa Criatividade, Comunicação e Propósito. Atua também num projeto chamado Significado das Trajetórias de Escolarização de Jovens Estudantes Amazônidas, que é um projeto que foi aprovado no Programa Nacional de Cooperação Acadêmica na Amazônia da CAPES, e integra também os grupos de pesquisa Pensamento e Cultura e o grupo de pesquisa Criatividade, Superdotação e Desenvolvimento Humano, né? Então, apenas situando brevemente um pouco da trajetória acadêmica e profissional do professor Asdrubal, e a quem eu passo a palavra para que ele possa, se desejar, se apresentar de uma outra maneira, né, talvez menos formal, e na sequência poder também iniciar a sua apresentação.
Tá legal, Cleiton, obrigado. Boa noite a todos, né, que estão aqui, né, naquela vontade de ter um encontro presencial, né, mas parece que está chegando, vamos sonhar, né, com isso. E por enquanto a gente faz por aqui. Fico muito contente com os que vieram, né, e espero que a gente possa ter um bom diálogo. O Cleiton já me apresentou aí, né, agradeço, né, ao que é colocado. E quem quiser falar, gente, participar, perguntar, a gente pode fazer durante, tá, a apresentação dos slides. Eu mesmo vou interromper de vez em quando, tem um vídeo que eu quero mostrar, algumas coisas assim, né? Então, vou tratar um pouco dessa diversidade aí, né? Eu já tenho uma coisa interdisciplinar comigo, né? Já mudei de curso, né, no doutorado, e fui atuar no curso onde eu fiz doutorado. Então, eu adoro estar em contato com gente de outras áreas também, tá? Da psicologia e de outras áreas também. Então, eu vou começar a compartilhar aqui a tela. Isso, eu só pediria, seguindo a sugestão do professor Asdrubal, quem quiser fazer alguma intervenção durante a fala dele, então fique à vontade, pode usar o microfone, ou pode fazer usando o chat. Eu só pediria que antes de fazer a intervenção, que observasse na barra, possivelmente inferior, que está aí na plataforma, fez a instalação do aplicativo ou não, mas tem um campinho de reações. E aí, nesse campinho de reações, é possível clicar, tem um sorrisinho, né? Ou quem está com a plataforma em inglês, no Reactions, e tem lá um raise hand, né? Ou levantar a mão já no português, que antes de fazer a intervenção pudesse fazer essa sinalização para que houvesse essa possibilidade de não haver um corte imediato, abrupto da fala, né? Mas fiquem todos à vontade, seguindo a sugestão do professor Azul, para intervirem no momento que considerarem apropriado. Certo, então está todo mundo vendo a apresentação, está dando para ler? Azul, pediria apenas para você colocar no modo apresentação. Já vemos o seu slide? Isso, perfeito. Melhorou? Sim, perfeito. Então tá. Qualquer coisa vocês me falam e no áudio, porque a gente fica vendo menos, tá? Quando tá compartilhando a tela, vendo menos, qualquer coisa podem dar um toque aí sonoro, por favor. Tá, então tá aí o título, né, da apresentação. Né? Minha frase de abertura, todo mundo vai saber a quem que eu estou me referindo, né? Aqui, né? Nós perdemos este nome, né? Que é autor deste conceito aqui, né? Eu fiz o trocadilho, né? Botei na minha rede social, inclusive, tá? Então é o Mihaly Csikszentmihalyi. Então, deixou o legado dele aí para a gente, né? A grande contribuição que deu para a área de criatividade. Inclusive, a teoria na qual eu vou focar mais, ela só existe porque está muito baseado no trabalho que o Csikszentmihalyi fez, tá? Porque ela é um avanço muito grande, tá? Em relação a isso. Okay? Então, vou começar aqui com essas imagens e não vou falar muito delas. Talvez a Márcia tenha alguma lembrança, né? Não sei se ela vai lembrar em detalhes, eu não sei se mais alguém que fez a matéria está aqui, tá? Mas depois vocês me lembrem de voltar para elas aqui. Mas eu só vou falar de um aspecto. Vejam como é difícil fotografar uma bola de ping-pong, tá? Ela sozinha não funcionou muito. Ela do lado da outra começou a funcionar. Ela na mão você consegue identificar. E ela, junto com as outras, também. Tá? Existe um fenômeno que eu gosto de tratar que se chama comunicabilidade. Então, se eu pegasse só essa aqui, não necessariamente ia ficar claro para as pessoas que é uma bola de ping-pong, a não ser que você conhecesse de perto uma. Tá? Então, a gente pode olhar e falar, ué, isso é um círculo ou é uma esfera? Olha aí a geometria, né? Já que eu falei da Márcia, né? Vou me lembrar dela aqui. Eu estou falando com ela porque eu a conheço, tá, gente? Mas vejam aí a geometria. Aqui parece plana, né? Isso aqui é uma foto, mas é uma foto com uma iluminação que não ajudou e com um agrupamento também que não ajudou. Você vai precisar de outros fatores agregados para ajudar no que você quer dizer, ok? Então, e de fatores técnicos para começar. Tá? Então, a qualidade técnica vai ter que dizer alguma coisa, vai ter que ajudar você a dizer. Tá? Senão as pessoas não vão saber, né, do que você está falando. Isso parece algo bem elementar, mas vamos lá. Quem depois quiser voltar, né, a gente volta com esse slide, vocês entenderem por que eu coloquei ele aqui. Eu já dei algum spoiler, né? Tá, esse vídeo eu vou passar depois para não ter que interromper a apresentação. Eu ia falar ele agora, mas vou mudar a ordem.
Então, ambivalência. Vamos ao conceito do dicionário. Existência simultânea e com a mesma intensidade de dois sentimentos ou duas ideias com relação a uma mesma coisa e que se opõem mutuamente. Né? Então, quer dizer, ela só para começar aí, por que eu escolhi a ambivalência? Porque vocês vão ver aqui na maneira como os conceitos e algumas abordagens teóricas, como o título está prometendo, acontecerem. Né? E aí, essa citação, né, que já tem um tempinho, né, coloca que a criatividade é muito vista, né, na capacidade intelectual de formar correlatos entre ideias diferentes, encontrar as correspondências e semelhanças, mas também encontrar tensões, contradições e divergências. Tá? Isso não está dito pelo autor, mas eu costumo acrescentar ali, problematizar um pouco o que é dito e tudo mais, até porque já faz bastante tempo, né, que ele falou, muita coisa aconteceu, muitos estudos avançaram, a gente pode desdobrar um pouco isso aí que é dito sem desqualificar. Tá? Pensamento 1. Tá? Então, dentro dessa visão, a criatividade se apoia sobre as diferentes operações mentais e particularmente sobre o pensamento divergente. Tá aí o conceito, né, que o Todd Lubert coloca. Capacidade de encontrar um grande número de ideias a partir de um estímulo único, em nome do que muitos testes de criatividade seriam desenvolvidos. Tá, eu particularmente não trabalho com testes, tá? Mas eu admiro o trabalho de colegas, né? Eu conheço e converso com eles, tá? Não é o trabalho que eu faço, mas eu sei que grande parte dos estudos de criatividade é feita assim. E o pensamento convergente? Alguém já está a fim de participar? Já quer dizer alguma coisa a respeito disso e tal, já que eu estou colocando uma pergunta aqui? Porque se fala muito em pensamento divergente, né, quando se fala de criatividade, mas e o convergente? Alguém quer falar agora, quer falar depois? Como é que é? Eu acho que o convergente tem talvez a mesma importância, né? Se a gente pensa na criatividade como alguma coisa que tem que produzir algo que tem um valor, né? Então a gente talvez usa o pensamento divergente para pensar em várias possibilidades de combinação, mas no final a gente precisa tentar convergir para um produto criativo, talvez, que tenha algum valor, né? É o que eu tenho lido a respeito, assim, eu acho que pode ser por aí. Muito obrigado, Luiz. É por aí mesmo, tá? Porque não somente no final, tá? Durante também a gente faz esse trânsito, a gente faz essa oscilação, né, entre o que é divergente e o que é convergente, porque eles interagem, né, os pensamentos, e a gente precisa das duas modalidades. Precisa do heurístico e precisa do lógico racional também, né, do algorítmico, né, desculpe. Tá? Precisa de ambos aqui, então muita gente só vai pensar no divergente, né? Se fala de criatividade, mas a ideia, pelo próprio conceito que eu vou já colocar, ele se torna, né, você precisa dos dois, na verdade. Tá? Obrigado pela participação, está aberta para todo mundo. Eu tenho outras perguntas aí, e se eu não tiver, vocês podem fazer ou comentar. Então, Guilford, né, solução de problemas, né, se fala em criatividade, lá vem, né, solução de problemas. Situações que implicam nessa resolução de problemas verdadeiros promovem desafios ao conjunto de operações intelectuais e, por conseguinte, à criatividade. Ok. Então, se eu tenho um desafio, por onde começar? Tá, se eu tenho um problema que me colocou numa situação, a gente está vivendo ainda uma situação de pandemia, mas que já foi pior no ano passado, né? Colocou problemas muito novos para a gente aí. Mas por onde que eu vou começar? Em geral. A gente falou de pensamento convergente e divergente, mas e agora? Eu tenho um problema para resolver, me proponho a esse desafio ou preciso resolver, a que eu vou recorrer? Boa noite. Eu acredito que a gente pode começar ouvindo várias ideias, sugestões, começando por isso mesmo, por várias ideias e tentando elencar as que funcionariam ou não.
Certo. Então, ó, você falou de ouvir sugestões, então procurar resolver conjuntamente, resolver junto com outras pessoas também, não necessariamente sozinho, tá? E ver o que funciona e não funciona. Eu vou olhar lá para trás também, tá? Para saber o que já foi feito. Né? Então, a gente tem uma promessa de futuro, que eu vou já chegar nela, né? Uma orientação para o futuro, mas vai ficar nessa ambivalência também, de qualquer maneira. Tá? Então, eu vou começar olhando o que já foi feito, o que funcionou em situações similares, né? Para poder fazer o diferente. E quem for avaliar, tá? O que você fizer, vai usar isso como critério também, né? O que já foi feito, em que se diferencia do que já foi feito, né? Para a gente poder falar da solução de problemas. Obrigado também, Lívia, tá? Pela participação. Que bom, gente, as pessoas entram aqui e respondem. Eu ia ficar sem graça se eu lançasse a pergunta e as pessoas não respondessem. Que bom, então, que venham mais, tá? Mais alguém quer falar desse por onde Asdrubal, começar aí? Sim? tivemos também 3 colocações, 4 no chat, né? A No chat? Camila falou sobre a criação de uma estratégia, a Edileuza falou sobre verificar os recursos disponíveis, o Douglas falou sobre fazer um brainstorm, e a Luciane Ah, trouxe beleza, vou. buscar a clareza do problema, né? Então, algumas contribuições aí no chat para essa pergunta sobre por onde começar, né? Obrigado, então. Eu tô abrindo agora o chat aqui que o Cleiton deu toque, apareceu o íconezinho lá em cima. Então, sim, criando uma estratégia, planejando. Então, planejar é uma atividade que precisa também de muita base lógica e racional, que tem sua concretude, tá? Que tem seus cálculos, suas estruturas, ok? Então, para a gente saber que criatividade também tem essa base. Tá? Aliás, eu estou falando para um grupo aqui onde muita gente estuda criatividade no ensino de matemática. Então, eu até posso fazer feio aí no domínio específico, né? Mas no domínio da criatividade, espero que não, tá? Mas realmente criar uma estratégia é planejar, tá? Fazer projetar como resolver o problema, tá? Por etapas. Então tem o fator tempo aí que é fundamental. Ok? Então, começando o brainstorm, ok, dialoga com a resposta que a Lívia deu, né? Vamos gerar ideias para poder eleger quais são as mais importantes, quais são as viáveis também, as viáveis economicamente, as viáveis em termos de tempo, em termos dos recursos disponíveis, né? Colocaram aqui também, né? A Edileuza colocou verificar os recursos disponíveis, né? Porque você tem que trabalhar com o que tem na mão, não adianta eu falar, né, que quero, né, fazer uma coisa mirabolante, se eu não vou ter como realizar. Né? Quando chegar na hora dos exemplos, a gente pode ter. Uma vez eles tinham que criar numa comunidade, né, no bairro mais afastado de uma cidade, uma opção de lazer para as crianças. Aí foram atrás, né? O grupo se reuniu, né, foram atrás de uns garotos que tinham uma incubadora. Aí ele foi falando com os moradores, né? O que você faz? Aí eu tenho uma oficina. O que você faz? Eu sou pintor, tenho material de construção. Aí ele, que material vocês têm sobrando lá? Um tinha metal sobrando, o outro tinha tinta sobrando, tá, lá. E o terreno estava vazio. Eu sei que juntando os materiais que estavam disponíveis, né, os moradores fizeram uma força-tarefa e eles mesmos construíram um parquinho para as crianças brincarem, sem gastar nada mais do que a energia deles e o material disponível. Tá, o material disponível, até porque recurso financeiro eles não tinham, precisava de alguém para fazer essa mentoria e, né, ajudar a resolver o problema. As crianças tiveram uma área de lazer para elas. Tá? Também fez bem para as crianças, fez bem para os pais, né? Também as famílias que estavam lá, com os recursos que estavam disponíveis. Então, foi uma solução e não foi uma solução qualquer. Parquinho, a gente sabe que já existe em muito lugar, só que solucionar o problema de construir um sem ter dinheiro, tá? Aí é que vem a criatividade para ajudar a gente. Tá? Então, quer dizer, não é o parquinho que tem que ser novo, é o processo de produção dele que precisa encontrar um outro caminho aí para tornar viável, ok? Não é a questão do parquinho em si, é o que menos importa nesse sentido, tá? Sob este critério. Então, clareza do problema também, então o problema precisa estar com o enunciado bem feito, precisa estar bem comunicado, né, também. A Luciane colocou, o Amaral, verificar as ideias convergentes e diferentes para desenvolver um planejamento. Então, dialogando com o que a gente vinha falando nos slides anteriores, de pensamento convergente e divergente, e de planejar.
tá, também. A Márcia, reconhecer as possibilidades, ok, você começa a desenhar cenários, né, futuros, a construir alternativas e ver, e se for assim, né, o famoso e se, né, e se for isso, se for aquilo, você começa a projetar cenários, daqui a pouco vê um que é possível, né, ou você torna possível de alguma maneira também. Né? Alice, compreender o que configura o desafio. Sim, tá? Também é isso, é tanto compreender o enunciado quanto qual é o tamanho do desafio. Tá? Ele tem que estar ao alcance de qualquer maneira. Tá? Embora seja desafio, também a gente tem que ver até que ponto. Né? Tem desafio também que é grande demais. Né? Então, obrigado aí, vamos seguindo aqui os slides. Se tiver mais participação, pode ser por áudio também, né? Se não for só pelo chat. Asdrubal, Sim? Só complementando, né? Então, eu acho que só lembrando aí, né, de Albert Einstein, que ele fala que a gente pode olhar os desafios sobre um determinado ângulo e comparando com situações antigas, né, trazendo um pouco do histórico para pensar em uma imaginação criativa, né? Eu acho que tem uma relação, pode ser feita uma relação interessante para esse começo. Bastante, tá? Assim, eu não tinha essa frase aí dele, tá? Assim, eu adoro os sonhos de Einstein, né? Quando a gente vai ver quem era a pessoa, né? Para além da ciência dele, que eu conheço bem pouco, né? Assim, mas como a gente vai ver como é que ele pensava, como é que ele funcionava mesmo, assim, é muito interessante. Então, a gente vai olhar para trás, né? Para ver como é que olha para frente. É o movimento duplo aí, o famoso o retrovisor, né? É a utilidade que tem um retrovisor para a gente dirigir. A gente tem que se mover, tá indo para frente e olhando para trás para ter um tipo de orientação, para ter um balizador ali também. Tá? Então, muito obrigado mais uma vez, Márcio. Denominador comum. O povo da matemática deve ouvir muito falar disso e a gente fala às vezes como clichê, né? Assim, qual é o denominador comum e tal, né? Eu uso um bocadinho essa expressão. Então, eu falo isso porque essa é a definição hegemônica, né? Hegemônica não, desculpem, consensual de criatividade, né? Vários autores, né, se fizeram um certo consenso e colocaram capacidade de realizar uma produção que seja ao mesmo tempo nova e adaptada ao contexto no qual ela se manifesta. Então comecem a ver aí, já está escrito, né? Novo e adaptado no mesmo lugar. Tá? Então, o movimento ambivalente já está aí, não pelo mesmo termo, mas por dois termos diferentes. E o realizar também, né? Porque se a gente olha para os teóricos anteriores, né? Guilford, Spearman e outros, era que sempre capacidade intelectual, era sempre pensar, era sempre cognitivo, mas aqui já está apontando, realizar não é apenas pensar, embora pensar seja ação mental, tá, gente? Então, não é nenhum menosprezo, mas existe o corpo aí nessa história também. E o novo e o adaptado vão passar por uma série de critérios aí, tá? Para quem, para quê, onde, quando, como, né? E a criatividade, por sua vez, ela não existe sem os inibidores, né? Quem pega a literatura ali vai sempre encontrar. Só existe porque eu tenho um desafio, porque eu tenho um inibidor, porque eu tenho um problema que não foi resolvido, ou porque eu criei um problema para resolver também. Tá? Então, o verbo realizar também fez diferença aí nessa história. Tá? E aí, numa evocação, né, na minha turma de Psicologia da Criatividade, eu estava trabalhando com água, né, no começo do semestre, estava falando para eles fazendo a evocação ligado à água, e um dos alunos falou, eu pensei em água em Marte. E ele falou, mas minha resposta não foi original. Aí eu, é mesmo, você não achou sua resposta original? Quem mais na turma pensou nisso? Ninguém mais tinha pensado, tá? Das dezenas de alunos que estavam lá. Bom, já é um bom sinal, né? Os critérios aí, né? Ligados ao cognitivo, de fluência, flexibilidade, originalidade, né? A originalidade aí ele já conseguiu alguma porque a resposta era pouco frequente. Só ele trouxe ela. E aí foi para mostrar para ele que, é esse tipo de resposta que está apontando um pouquinho. Tá? Não quer dizer, eu não estava querendo dizer que ninguém é ou não é criativo. A gente estava falando de uma resposta para um enunciado bastante simples, aliás. Mas ele mesmo não tinha essa noção. Olha, você pode ter essa noção a partir do momento que você olha para o lado e começa a ver que respostas frequentes tem parecidas com essa.
Se não tem, vamos olhar no contexto da sala, no contexto da escola e assim por diante. Você pode ir ampliando do nível micro para o macro, para poder buscar esse tipo de resposta e depois ver qual é a aplicação dela. Nesse caso, não precisava de aplicação, era só uma geração de ideias mesmo. Tá? Então, a homenagem aí de novo, né? Coloquei o in memória na citação, né? Não tá como é que se diz, no padrão de formatação, tá, gente? Esse in memória não existe, eu coloquei em homenagem a ele hoje, tá? Era só a vírgula mesmo, tá? Então, as condições sociais e culturais interagindo com potencialidades individuais trazem os objetos e comportamentos que chamamos de criativos. Tá? Então, vejam aí, tá? Que tem uma interação entre sujeito, sociedade e cultura, tá? Para se poder falar de criatividade. E a abordagem sistêmica, né, da criatividade que o Mihaly Csikszentmihalyi trouxe para a gente. Né? São esses 3 sistemas. E se a gente fala de sistema, gente, quem olha lá para a física, para a físico-química, existe sistema fechado? Tá? Então, existe algum sistema completamente fechado, que eles falam sistema aberto, semiaberto e o fechado. Mas não existe nenhum 100% fechado, tá? Que não troca nem matéria nem energia com o ambiente. Tá? Então, não tem, né, como ter em termos de físico-química, tá? Isso que eu quero dizer. Tá? Nesse sentido, em termos culturais, também não. Tá? Hoje em dia, principalmente, também não. Tá? Conexões. Criar significa sempre engajar-se em uma cocriação. Alguém quer comentar? Pode discordar também, tá? Não? Eu vou já falar um pouco mais disso, mas se alguém quiser falar antes de mim, eu vou achar legal também. A criatividade é um processo em desenvolvimento histórico, ontológico e microgenético. Tá? Eu vou já dar um exemplo para vocês aqui. Vamos lá. A velha representação da criatividade pela lâmpada, né? Mas eu tenho vários tipos de lâmpadas se eu falar da época da eletricidade, porque eu podia voltar para a vela, para a tocha, podia voltar até para a luz cósmica mesmo, né? Que pode ser tanto o princípio quanto o fim, ou ambos, ou nenhum. Mas vamos ficar aqui na lâmpada. Tem várias datas aí para a gente poder falar. Né, do desenvolvimento histórico, tá? Também, então surgiu a primeira e eles vão aprimorando, fazendo incrementos nessa tecnologia, né? Como é que eu vou fazer para gastar menos energia, para ocupar menos espaço, para ter um design melhor, né? E para iluminar com mais ou menos intensidade e assim por diante, tá? Então tem só um resumo aí, vocês podem até encontrar mais variações. Né, mas quando a gente fala, vem aquela ideia, né, da lâmpadazinha, né, da ideia acendendo, que é o insight. Né? Eu não vou nem falar disso aqui não, porque eu já vi muitas apresentações com isso, não queria repetir, eu só queria falar desse trajeto aí, voltando para o slide anterior, que ele é histórico, tá? Ele é ontológico. Se eu pegar a história de quem está envolvido com a criação de um objeto desse tipo, e eu posso falar de microgenético se eu pego um contexto de trabalho específico. Tá, as pessoas estão focadas na criação de um tipo de lâmpada. Um aluno meu até chegou, né, com uma iluminação para uma estante, né, que expunha piercings. Era essa a questão dele, porque era uma estante pequena que um amigo dele precisava expor para variar, né, com pouco dinheiro, que é a nossa realidade, tá? E ele foi projetar a iluminação para essa estante. Quer dizer, ele foi ver qual era a lâmpada melhor, qual era o tamanho da lâmpada, ele tinha que fazer cálculo, né? Ele tinha que testar essa iluminação. Então, essa era a parte microgenética que era focada no trabalho dele. Os materiais existiam, tinham sido desenvolvidos no tempo, cada um tinha sua história, mas agora, no problema que ele estava resolvendo, tinha muita situação que era nova para ele e para o cliente dele também. Tá? E ele conseguiu, ele mostrou o resultado final e realmente resolveu muito bem o problema, tá? Eu falei, olha só, eu nunca tinha visto uma iluminação para uma estante para vender, destacar os modelos de piercing. Vamos ver aqui o que escreveram. O Douglas, né,
Criar, acredito que está diretamente relacionado com a cocriação, no sentido de que nada surge do acaso. Tudo surge de uma combinatividade, como Murilo Gun coloca, ou seja, uma mistura de insight que o indivíduo consegue absorver ao longo da vida. Tá? Então, quer dizer, tem um entendimento aqui que ele está sintetizando, né? O que a citação lá estava querendo falar da cocriação é que a gente tem interações sociais, a gente absorve valores, absorve técnicas e desenvolve habilidades em contato com as pessoas. Então, sempre outras vozes, vamos dizer assim, vão estar presentes na nossa criação, de maneira mais ou menos clara. Mas você pode ser o maestro da orquestra. Só lembrando isso, eu vou destacar daqui a pouco. Tá? Você pode ter vários instrumentos, várias colaborações, mas você pode conduzir o processo, tá? E fazer a diferença. Então, tem alguém com a mão levantada? Sou eu, Mauro. Sim? Ok, Mauro. Newton, quando perguntaram para Newton sobre a criação do cálculo, né, o cálculo integral, derivada integral, ele falou, eu só cheguei aqui porque eu estou apoiado em ombros de gigantes. Então, a historicidade que ele trouxe em relação, né, a uma grande ferramenta na matemática que foi o cálculo integral, ele mesmo falou, não, eu cheguei até aqui porque eu estava apoiado em ombros gigantes, né? Então, essa coisa da cocriação vem dessa historicidade que o senhor relatou aí no slide passado, né? E todo a parte ontológica e também a micro, né? Porque mesmo que tanto ele como Leibniz chegaram à mesma ideia, mas em momentos distintos, cada um em seu país, porém com pensamentos semelhantes, né? Uhum. De ideias. Isso acontece. Tá? Também o Jung, quando fez a teoria do inconsciente coletivo, ele teve contato com civilizações que não tinham contato naquele período, tá? A gente não vivia no mundo como vive hoje, e descobriu que as pessoas tinham sonhos parecidos, tinham deuses parecidos também, né? Divindades, tinham alguns hábitos parecidos, sem necessariamente ter contato. Aí ele criou a teoria do inconsciente coletivo, mas é muito importante essa parte da historicidade para a gente ter uma abordagem da criatividade não apenas como uma coisa mágica. Ela não deixa de ser mágica, tá, gente? Para mim, nunca deixou de ser e nunca vai deixar, tá? Eu garanto que nunca vai deixar. Só que as pessoas não quer dizer que elas nasceram e que a ideia brotou ali do nada, não. Tudo vai ter a sua história. Mas, de vez em quando, você encontra rupturas, revoluções, coisas que são absolutamente surpreendentes. Aí é que está, né, a mágica da história. Algumas mudanças aqui, como essa da lâmpada, são incrementais, mas vão fazendo diferença, sim. Eu podia colocar um critério ambiental, eu podia colocar um critério econômico para poder avaliar isso, né, qual que vai gastar menos energia, e que isso vai ganhando valor cultural, tá, também isso aí, para dizer se é ou não é criativo. Mas elas são objetos tão comuns que a gente não necessariamente está considerando isso. A gente considera a economia de energia, tá? Principalmente nos tempos atuais, tá? Aí a gente considera, tá? Então, não tem jeito. Mas vamos lá. Múltiplos. Aí agora eu vou dar um exemplo de uma pesquisa, tá, que eu fiz com as orientandas de iniciação científica. Uma turma de ensino fundamental, né, de uma escola particular de Brasília, escolheu o tema saudade. A própria escolha, gente, do tema já coloca os alunos como protagonistas, porque eles escolheram junto com os colegas e os professores, né? Então, eles já começam a ser donos, né? No contexto da pandemia, eles escolheram esse tema, porque estava numa época de mais distanciamento social que estava esse. E aí, o que a turma resolveu para diferentes disciplinas? Vocês podem ver aí, né? Para matemática, vamos medir abraços? Tá, claro que assim, esse divergente vai chegar ao convergente, tá? Pode chegar uma hora, ó, como é que eu vou medir? Como é que é? A pessoa, quanto ela abre o braço e fecha, como é que é? Eles começam a pensar, a construir alternativas, como foram colocados aqui. Em português ou em redação, gêneros textuais, vamos fazer uma carta sobre saudade. Em culinária, que eles têm a matéria, as crianças têm a matéria na escola também. Qual a receita da sua família que você tem saudade? Você pode estar longe da sua avó e fazer a receita para querer matar a saudade. Então, olha aí como é que vários problemas foram resolvidos.
tá? Não apenas um, né? A escolha de um tema, a transformação de um sentimento que não necessariamente é positivo num resultado que a gente espera que seja, tá? Também, e outras coisas, né? E que você tem que olhar o seguinte, né? O fato, eu estou colocando o I então por isso, são crianças, tá? Do ensino básico, né? As soluções trazidas por elas conjuntamente, né? Também, porque se eu olhar para adolescente ou para adulto, eu vou ter que modular a avaliação de outro jeito. Tá? A gente não fez a pesquisa para dizer que era ou não era criativa, a gente está falando do tipo de solução que apareceu, do tipo de trabalho que a escola fazia, tá? Com as crianças. A gente não está fazendo esse julgamento, mas só mostrar, ó, essas respostas foram destacadas porque elas, no contexto delas, têm sua relevância. Tá? De terem sido escolhidas, de terem sido distribuídas para várias crianças e, sobretudo, de terem sido motivadoras, tá? Também de terem sido motivadoras para elas trabalharem, né? Com tudo que andava acontecendo. E como é que eu transformo aí a saudade, né? Como é que eu escondo a minha melancolia, vamos dizer assim, para transformar numa coisa afetuosa, numa coisa saborosa, ou numa produção que me deixe contente, se eu gosto de escrever, tá? Também. E assim, só para dar 3 exemplos aí, né? E aí, a psicologia cultural da criatividade, eu ainda estou citando Vlad Glavano e Mônica Neves, né, ela considera que existe um contínuo e não uma ruptura entre a criatividade eminente e a criatividade cotidiana. Alguém quer falar disso aqui? Vamos à famosa figura aqui. Os Cs da criatividade acabam voltando, né, gente? Acabam aparecendo aqui, né? A gente pode falar um pouco de uma certa hierarquização, né? Vamos dizer assim, porque o que é interessante da maneira como a psicologia cultural da criatividade vê isso é que ela fala da conexão entre eles. Que se você tiver uma contribuição como essas que já foram destacadas aqui, né, do aluno em sala de aula, né, eu vou destacar daqui a pouco uma de um artista, né, também, como é que ele fez, você pode atingir muito mais gente. Tá? É claro que os Big Cs são muito interessantes de serem estudados, já falaram aqui de Newton, já falaram aqui de Einstein, e eles são absolutamente inspiradores, tá? Mas criatividade está lá em vários lugares, de várias formas, ela tem várias medidas, ela tem vários tamanhos, né? Tem várias caras aí na história. Por isso que muita gente às vezes tem medo, né? Eu nunca vou fazer que nem Newton ou Einstein, mas você pode fazer até onde você puder chegar. Também, né? Então os contextos são muito diferentes, né, da história. Então vamos ver aí, né, qual é o mini-si muito focado para crianças, tá? Muito as formas mais subjetivas, internas, né? Também você não tem um desenvolvimento da pessoa para poder julgar isso, não é suficiente. O Little C já é a criatividade cotidiana, né? As coisas que a gente faz no dia a dia mesmo, assim, às vezes a gente nem dá muita atenção, pode ser uma receita com os ingredientes que você tinha na geladeira, né? Deu fome, o que eu vou fazer sem sair para fazer compra? Começa a fazer uma combinação e sai alguma coisa lá, nossa, que legal, né? E tal. Então já é uma solução pequena, né? Que você pode levar para outros âmbitos. Né? No âmbito da gastronomia mesmo, eu tenho um contato com um chefe de cozinha e a noção dele de criatividade, sem ele ter estudado, já é essa da psicologia, né, cultural da criatividade. Ele fala, ó, cozinha é para compartilhar, a gente cozinha para os outros, né? A gente não é dono de receita. Prato típico tem que ser simples, né? Ele chega com as máximas assim, mas que são resultados de um bocado de reflexão, né? Ele falando de uma série de coisas, olha só, eu nunca tinha pensado nisso, né? Eu falei para ele que eu gostava de comidinha de rua, né? Que sempre que eu viajava, eu gostava de parar em barraquinha, em feira, em quiosque, né? Para ver a comida. Ele assim, você conhece um pouco das cidades também. Tá? Não é preciso ir em restaurante X ou Y, né, para conhecer. E ele é focado em cerrado, tá, gente? Então a marca, o diferencial dele está sendo os ingredientes do cerrado, que ele nasceu aqui, queria dar valor e assim ele está se projetando. Então esse é o
o elo dele a partir daí. Então, ele já está no nível pro si, né, da história, que é um nível profissional, né, que você está se destacando ali no meio, né, e, quer dizer, você vai ter os outros aí que chegaram aí a Big C, né? Tem gente que fala que não tem nenhum Big C vivo ainda, né? O James Kaufman falou isso, né, que ele não tinha nenhum no auditório, porque, como é que se diz? Eles já estão todos mortos, né? Mas ele, por sinal, é um Big C, né? Então, e estava lá falando para gente, né? Mas de repente ele não se vê como tal, né? A gente é que vê, né? Isso aí. Então, essa figurinha aí que vocês podem encontrar jogando lá no Google, tá? Não tem problema, tá mostrando essa hierarquização, né? Essa diferença, mas a psicologia cultural da criatividade está colocando em diálogo, dizendo que tem uma transição entre um e o outro, que elas estão conectadas, que um não é excludente do outro propriamente. Então algo interessante para se pensar, e é algo que a psicologia cultural da criatividade faz bastante. Tá? Que ela se propõe bastante a fazer, a problematizar, né? Os colegas da gente dizem que são, né? Eu chamava eles de troublemakers, né? Então, e é verdade, tá? Deu uma chacoalhada aí na teoria, mas precisa dialogar, tá? Com quem pensa de outras formas, com quem adota outras abordagens também. Tá, essa é uma delas, eu elegi, né, outros colegas também, mas tem outras com as quais a gente dialoga, eu leio a respeito da maioria delas. Tá, eu costumo ler para saber o que estão pensando, como é que é, e às vezes faço diálogos que são aceitos e faço diálogos também que não são aceitos. Tá, já teve gente que falou que um autor não dialogava com outro, umas coisas assim, tá, que eram olhares diferentes, que eram epistemologias diferentes também. Né? E eu vou dizer um pouquinho para vocês aí dessa problemática já já. Tá? Singularidade é justamente isso, né? Cada um vai significar a sua experiência, né, existencial e agir no mundo, né, como cada um, né, desculpe, é o que representa os fatores promotores das diferenças com relação à criatividade. Então, aí tem o que a gente chama de experiência criativa, né, o significado que cada um confere, que tem muita particularidade, mas que a pessoa também vive em sociedade, e o significado dela muitas vezes vai dialogar com outros, tá? Com outras pessoas que veem as coisas que ela vê também. Tá? Então, ele está abordando fatores, né, que são promotores da diferença, mas essa diferença, às vezes, pode ter lá sua frequência também. E aí, né, vem uma classificação aí, a ação criativa não pode estar desconectada do seu impacto no mundo. Aí vem os critérios de avaliação, tá legal, vem o impacto, né, da criatividade, né, da produção sobre o que você faz. Acho que tem um exemplo aqui. Alguém conhece essa história aqui? Sabe onde foi feito isso aí? Eu posso passar o link da matéria, tá? A matéria que saiu da CNN no ano passado, né? Dois artistas, um ou dois, né, fizeram essa gangorra aí no muro que separa os Estados Unidos do México. E a imagem viralizou no mundo inteiro, tá? Rapidamente. Né? Então, vamos ver aqui o que tem no chat. Tá, eu vou colocar, eu acho que no final, tá? Só para não perder a apresentação, me lembra no final de colocar o link da matéria, tá? De 2020, né? Eu gosto de colocar atenção, porque aí vejam, né? O seguinte, a quantidade de conhecimentos aí que está presente, né? Então, quer dizer, vamos cruzar a gangorra colorida, o muro enferrujado, tá, feito de ferrugem. E tem criança brincando com adulto também, né? Tem criança desse lado. Vamos colocar aqui para denunciar isso para o mundo. O título é provocativo, mas olha em função de que a criatividade aí foi usada. Né, de um artista que não precisou gastar muito para fazer isso, provavelmente, em termos de material, só se ele viajou para lá, outra coisa, né, e para desafiar, com o contexto todo político aí que está presente nessa imagem, né, para desafiar, né, as autoridades e tudo mais, mostrar uma vergonha que é também, e ainda com apelo maior de ter crianças. Tá, com apelo maior ainda de ter crianças envolvidas aí nessa história. Tá, mas vamos brincar, porque a gangorra transgrediu as regras, tá? A gangorra cruzou o muro,
tá? A grade que está aí, né? Literalmente ela cruzou, ela desafiou as regras e tudo mais. Então, é um retrato, né, de uma produção criativa também por isso, por essa subversão. Usou elementos conhecidos, tá? Vocês podem ver a questão que a gente está falando aqui do passado, presente e futuro, né? Com um objetivo, né? Ou com mais de um objetivo, né? Para dizer alguma coisa. Então, quando você lê a matéria, fica mais claro. Aqui eu selecionei só a imagem, tá? Mas aí a matéria me chamou a atenção, deixa eu ler isso aqui. Tá, de que fala? Essa intervenção aí que fizeram nessa instalação, que rapidinho estava no mundo inteiro. Está denunciando isso, tá? Esse fato. E fazer isso de uma forma leve, na medida em que se pode ser leve falando de um tema desse, tá, gente? Eu não garanto nem que seja, não, tá? Mas de uma forma bonita, né? De uma forma poética, pronto. Tá? Acho que é por aí. Então me lembre do link no final, por favor. A inovação, a originalidade e a utilidade, dentre outros atributos, né, só podem referir-se a pessoas ou coisas, não a processos. O que vocês me dizem, gente, desse trecho? Vamos ver o que tem no chat aqui. Ah, já acharam aqui. Então, a Márcia já colocou. Obrigado, Márcia, o link da matéria. O que vocês me diriam desse trecho? Eu alertaria só um pouco de cuidado pelo seguinte: eu sei o que os autores querem dizer, porque eu converso com eles e conheço o que eles fazem já há algum tempo, né? Mas é o seguinte, né? Como é que uma coisa está separada da outra? Né, eu tinha um aluno, tenho um aluno nesse semestre ainda, né, que ele começou a matéria muito resistente, né, aos conceitos, às teorias e tudo mais, né, e até que um dia ele foi entender. E eu fiquei muito contente com isso, né? Como é que eu vou lidar, né, com a situação dessa? E ele tem produções legais, mas ele achava que teorizar sobre criatividade era inútil. Resumindo a história para vocês. Até que um dia ele foi dizer, né, isso aí eu virei, por acaso existe produto separado de processo e de pessoa e tudo mais? Se vocês pegarem os P's da criatividade, é cheio de letra, tá, gente? É P, é C, é A, né? Enfim, eu acho um barato, tá? Porque eu conversando também com o próprio Vlad Glavan, né, ele foi meu supervisor no pós-doc, e depois a gente conversando, alguns anos depois, ele, ó, isso aqui é só para dar uma sistematização para o caos que é, né, a teoria e tudo mais. As pessoas não têm que ficar se prendendo, mas vamos lá, para os P's, eu não posso ver um separado do outro. Então, originalidade e utilidade, eles não são atributos só de produtos. Se você pega a teoria, a psicologia cultural da criatividade, porque um não está separado do outro. Ele colocou a nomenclatura com A, que é ator, ação, affordance, né, etc., né, artefato, né, e audiência também, né? Mas se eles estiverem integrados, ok. Se eles estiverem interagindo dinamicamente, como o próprio Csikszentmihalyi abriu o caminho para fazer, né? Ele abriu o caminho, não quer dizer que ele tenha feito, mas chegou mais gente depois que avançou na teoria e fez, tá? Essa é a proposta, né? A gente deixa aqui uma nomenclatura, uma teoria, uma tipologia, e as pessoas vão pegar e vão melhorar, né, o que está feito. Tanto que ele foi para a psicologia positiva depois, né, depois da criatividade. Mas, enfim, o que mais aqui? É possível encontrar regularidades e dinâmicas, né, regularidades dinâmicas e estruturais na emergência da criatividade, mas o desenvolvimento da ação criativa é único para cada agente. Novamente, a singularidade. Mas tem coisa que se repete, tá, gente? Que é frequente na história da pessoa, que é frequente por fora também. Então, atenção para isso, tá? Existe regularidade e existe mudança também. Aí eu vou colocar um conceito que eu elaborei, tá? Que eu formulei, quase terminando aqui a apresentação, que eu coloco que é o processo de geração, avaliação, aprimoramento e comunicação de novas ideias em determinado contexto. Tá, esse é um conceito que eu formulei baseado em alguns que eu andei até citando aqui, que eu cito em outro lugar também, para dizer aí que tem sua história. Então, o Ombro de Gigantes está mencionado aí, pode crer, tá, que está também, né, aí mencionado. Mas eu falei, vou formular um conceito, né, que é meu aqui. Então, que eu coloco dessa maneira e coloco a comunicação muito claramente, até pela minha trajetória, né?
Aí, comentários a respeito do próprio. É um processo aberto, não linear, com múltiplas perspectivas e orientado para o futuro. Atenção para a ambivalência do orientado para o futuro. Já dei spoiler aqui, tá? Já falei. A gente olha para o passado, a gente olha pelo retrovisor para seguir em frente, tá? Para ir para achar um caminho novo também. Tá, então, o orientado para o futuro, sim, tá, que é o aspecto desenvolvimental, mas a gente não nega porque nem tudo, pouca coisa é absolutamente nova. Tá? Outro comentário envolve ações significativas individuais que tanto provêm de interações entre indivíduos, quanto promovem novas interações. Estas, por sua vez, são capazes de promover novas ideias, porque é no contato com as pessoas que a gente vê mudanças. Nosso humor muda, nossa forma de pensar muda, todo dia a gente aprende, por isso que faz uma falta danada estar junto, estar encontrando, esbarrando com as pessoas no corredor, porque as chances são maiores. Mas, por enquanto, a gente se vira por aqui. Tá? Já até repeti isso por causa da minha ansiedade, da minha vontade de voltar. Tá? Mas já está melhorando, a gente vai chegar lá. Ok? Então, por hora é isso. Tem um videozinho que eu quero passar ainda. Quem precisar, meu e-mail está aí. Né? Até para poder falar um pouco, quem quiser tratar dessa tipologia dos 5As da psicologia cultural da criatividade. Não só da tipologia, tá? Mas eu vou passar esse videozinho e deixar a discussão em aberto. Tá? Espero não ter, né? Vamos ver, estou olhando o tempo aqui, me estendido muito. Eu estou muito contente de estar aqui, porque esse é o assunto pelo qual eu sou apaixonado. Tá legal, chamam para falar disso, eu estou feliz da vida. Né? Então, eu vou diminuir aqui para ver se... Eu parei de compartilhar, não? Agora Tá, sim. deixa eu só ver se eu... Eu vou só passar esse vídeo para abrir uma discussão. Deixa eu compartilhar de novo aqui. Observar, Sudobro, ao compartilhar o vídeo, tem normalmente quando você vai compartilhar pelo Zoom, tem um íconezinho para clicar compartilhar o áudio. Ah, então tá bom. Será que se eu ficar... Se não sair, vocês me avisam, que quando a gente está no Teams, eu tenho que tirar meu fone, tá? Tá aqui, ó. Tá, vamos ver aqui. Normalmente, Se quando não você abre tiver, por no Zoom, favor, sinalize. se eu compartilhar a tela, Não. aí você seleciona a tela da página onde vai aparecer o seu vídeo, aí embaixozinho tem compartilhar áudio, para clicar. Ok, vamos ver. Qualquer coisa vocês me falam. Eu cliquei aqui, tá, Cleiton? Obrigado. Aparecendo o começo do vídeo. Hã? Ele só ainda não iniciou. Já estamos vendo a tela do vídeo, Ah, mas não, não eu deu. vou iniciar agora. Isso. Ok. O filme aí que está até em cartaz. Já que eu coloquei a bolinha no começo, agora... Peraí que tá... Já que eu coloquei a bolinha no começo, né, agora tem aí o vídeo e a gente pode falar um pouco da questão dos 5As, né, se alguém quiser, do ator, affordance, ação, audiência e artefato. Né, se alguém quiser tratar do assunto ou de outras questões relacionadas com a criatividade também. A partir desse vídeo ou não, tá, gente? Ele tem sua polêmica aí na história também. Eu comecei a ver o filme e não dei conta de continuar, tá? Não por causa dessa história aí, mas porque eu achei muito ruim, tá? Se alguém gostar, que me perdoe. Eu até gosto de filme super-herói e gosto da DC, mas esse Esquadrão Suicida 2 eu não consegui ver, não, tá? Acho que eu vi uns menos de 10 minutos de filme, tá? Então, falei, ó, tem coisa melhor para assistir, né? Então... Mas por que será que eu mostrei essa cena? Me digam aí. Alguém que já lidou com a tipologia lá dos 5As e tudo mais, eu quero falar de affordance, por exemplo, de cultura, de valores.
que uma bolinha permite fazer? Tá? Como quase tudo, né? Você pode ter de um objeto lúdico, de uma brincadeira, a um instrumento letal, né? Você não mudou o artefato, mas a funcionalidade atribuída a ele, né, o sentido do uso, você pode mudar por completo. Uma partida de ping-pong pode se transformar em um objeto letal, no caso para o passarinho, né? Não para uma outra pessoa, mas é letal da mesma forma, né? Então, o uso que se dá a uma determinada ideia, a um determinado produto, ele pode diferenciar de maneira muito significativa o sentido de existência dele, da interpretação cultural, do valor social, de várias maneiras, né? Obrigado, Cleiton. E é justamente aí que vem a questão da affordance, né? Quer dizer, a bolinha, eu posso fazer isso, mas isso não é social, não é socialmente valorizado em muitos setores, tá? Ele era um prisioneiro, né, que estava ali, para ele pode ter sido até uma diversão, mas em outro lugar pode ser considerado crime ambiental. Então, quer dizer, a bolinha precisa para jogar. Se a gente vai naquela brincadeira do uso em comum do objeto, você pode ir longe, mas daqui a pouco vem o quê? Um inibidor. Ó, eu não posso jogar em alguém porque eu posso machucar alguém. Tá, e isso não é legal, não é correto, vem valores morais. Então, tudo isso, né, esses exemplos vão trazendo a conexão da ação criativa com o contexto cultural. Tá, o que é valorizado numa determinada cultura e o que não é valorizado também. O que é permitido fazer com aquilo ou não e como você vai transgredir, né, esse valor também. Eu posso fazer N usos, tá, da bolinha, mas alguns eu pelo menos não devo fazer. Então, tudo isso vai colocando o sujeito diante de barreiras e de possibilidade de ultrapassar também, porque vocês viram ali também, sob outro ponto de vista, ele usou as paredes, tá? Ele usou a própria prisão para fazer o jogo dele. E calculou, né, ali, projetou o planejamento que foi falado aqui mais cedo, né? Foi bom ter deixado para o final o exemplo. Se ela bater aqui, ali e acolá, ela vai atingir o pássaro e vai matar, que era o objetivo dele. Eu não concordo nem um pouco, tá, com isso, mas só para mostrar para vocês o raciocínio planejado, a parte lógica também que teve, a parte embasada dele para, afinal ele era um criminoso, né? Afinal ele estava na prisão. Então, se ele não podia fazer grandes crimes, ele podia fazer um pequeno lá dentro. E na solitária, ainda por cima. Mas aí talvez pudéssemos, eu não assisti o filme, né? E já não parece um estilo que me agrada. A partir do seu comentário eu já não vou nem ver. Mas por outro lado, ele pode ter feito sem nenhuma maldade, né? Porque matar passarinho é um elemento cultural em alguns lugares. Por pior que seja, por mais cruel que seja para o passarinho, né? Mas é extremamente lúdico para aquele que o faz, de determinada cultura, né? Há exemplos como a caça da raposa na Inglaterra, né? Como um esporte da nobreza, né? Da realeza, né? A caça, no caso, as pessoas no Brasil, né, tinha a cultura de um estilingue nas ruas como um esporte, caçar o passarinho, o pombo, né? Mas no ambiente em que você não tem nenhum outro elemento digamos, de natureza lúdica, conseguir matar o passarinho poderia ser a diversão, né? Quer dizer, eu não estou defendendo a ação em si, mas é pensando do ponto de vista da personagem, né? Talvez não fosse um ato de violência, nem de vingança, nem de descontar sobre alguém a violência da reclusão, ainda que ela seja necessária em função de uma conduta anterior, né? Mas poderia ser simplesmente uma brincadeira, né? O Douglas levantou a mão Muito para legal. falar? Só um comentário aqui antes de passar para o Douglas. Isso que o Cleiton falou é muito legal, porque é o seguinte: em outro lugar, em outra cultura, a visão pode ser completamente diferente da que eu coloquei aqui. Isso é ótimo, é absolutamente enriquecedor. Não é para defender que é correto matar o passarinho, mas pode ser uma diversão, sob outra perspectiva. Tá? Se eu pegar a perspectiva de outra pessoa, de outra cultura, ou de criança que foi ensinada a brincar com isso sem ver maiores danos, né, e tudo mais, brincava com estilingue ou com pedra ou sei lá o que, de matar passarinho, ou em outro local também que possa ser a prática, ou do sujeito lá que não tinha o que fazer, estava numa solitária, a diversão dele ia ser matar o passarinho que chegou, que pousou ali naquela solitária, né? Então, vejamos. Douglas, por favor. Sim, dá para ouvir legal? Dá sim. Ok. Então, acho interessante o ponto de vista colocado pelo professor Asdrubal, pelo professor Cleiton, porque
é bem interessante essa ideia que se tem de outras culturas, né? Pegando aqui, por exemplo, eu que moro no estado do Acre, né, na região norte aqui, então, cercado de mata amazônica, que as crianças, pelo menos eu quando criança, né, com meu grupinho de amigos, meus amigos sempre brincavam de estilingue, né, de matar passarinho, geralmente eles matavam para comer mesmo. Então, isso era algo que não era visto com intenções aqui, né, pelo menos na região, por ser uma região mais limitada, né, então era visto como algo normal. Eu, particularmente, nunca gostei. Então, por exemplo, eu não gostava de matar porque eu sabia que eu não ia comer. Mas, agora, pegando pela a história do filme, né, que tem por trás dali, eu, como um grande fã de HQs, eu pegando ali o exemplo da DC, né, como a gente pode ver, o passarinho, na verdade, ele é um canário. E a Canário é uma heroína da DC, né, que ela foi a responsável pela prisão daquele bandido. Então, quando ele viu o canáriozinho, ele se lembrou do que a Canário, heroína, tinha feito com ele. Então, ele, com uma forma de vingança, a única arma que ele tinha, que era, inclusive, era um dos poderes dele, era lançar bolinhas. Então, ele acabou usando isso como uma forma de vingança ali do canáriozinho, né? Que foi visto como uma intenções para muita gente, claro. Foi isso. Obrigado, Douglas. E olha aí, né? Quando a gente tem conhecimento, né, do assunto, muita coisa pode mudar, né? Então, o conhecimento geek dele aí, né, do Esquadrão Suicida, eu não sabia, eu não tinha feito a ligação. Tá, eu gosto da DC até, né, e tinha visto o primeiro, né, mas realmente eu não fiz essa associação aí, não fui tão longe. Né? Quanto ao filme, assim, quanto o filme mesmo, não era por essa questão aí não, tá, da prisão, porque ele tem outras coisas politicamente incorretas, né, mas não é nem por essa razão, não, foi por outras questões minhas mesmo. Eu até gosto de filme de super-herói, tá, como eu disse aqui, mas para além de gostar ou não gostar, tá? Não é essa a questão, mas é muito bom quando chega alguém e coloca, tá representando isso. Tá, olha o olhar do Clayton, tem alguém de outra cultura podia ver. Aí olha o olhar do Douglas, ele estava com uma vingança, ele estava preso por causa da personagem, né, que era representada ali também. Então começa a chegar outros elementos que levam a gente a entender aquilo, independentemente de achar certo ou não, independentemente dos filtros morais, vamos dizer assim, né? Muito obrigado. José, como é que pronuncia seu sobrenome, por favor? Urigelli. Urigelli? Urigelli. Urigelli. Não precisa enrolar tanto a língua, porque Urigelli. Deixa sair. Então tá bom. Sabe, eu vi esse videozinho e fiquei pensando, é um exemplo de pensamento divergente, né? Um único estímulo e várias conexões. Olha só o que foi anunciado pelos colegas. E eu fiquei parado na ideia do estímulo, do inibidor da criatividade. Como que o rapaz lá do filme, como inveja do pássaro. Então, ele é o inibidor da nossa criatividade. Já que estamos pensando na perspectiva social, cultural e até mesmo nossas habilidades, então o que pode, na perspectiva da transgressão, da subversão das ideias e das práticas, até mesmo dos processos, o que serve como inibidor? Até que ponto a criatividade daquela pessoa entrou em choque com a nossa e uma eliminou a outra, até mesmo por conta da inveja. Ele podia olhar o pássaro e falar assim, nossa, eu quero inventar algo, criar algo para sair daqui, voar e ficar livre como o pássaro. Mas ele não. Preferiu usar as suas habilidades, o seu contexto social e sua cultura para matar o pássaro. E isso tentam fazer conosco todo dia, quando a gente esboça a criatividade, porque é um mundo assim. Então, a gente tem que ficar a todo momento desviando de bolinhas. Foi o que eu pensei durante a exibição do vídeo. Muito obrigado. Obrigado. Olha a interpretação aí, tá, da cena também, né, o olhar criativo dele, né, sobre isso, e a própria questão da liberdade, né, colocada ali, tanto a liberdade do sujeito, quanto a liberdade de criar. Ele usou as paredes, tá legal, aí a questão da affordance é essa, a parede que prende, que impede, era justamente o movimento da bola para fazer o que ele queria. Talvez, aí outro aspecto importante de destacar, ele deve ter treinado muito, dentro dali ou fora, tá? Ele precisa de muito treino. Então, criatividade é resultado de muito trabalho, tá? É resultado de muito exercício, de muito treino, de muito conhecimento. Então, se eu tiro o filtro moral e considero a ação dele criativa, né, naquele ponto, eu vou olhar como é que ele aprendeu, como é que ele desenvolveu essa habilidade, tá? Para fazer isso.
né? Então, e aí fala, ó, muita gente pode desenvolver e ele pode ter desenvolvido mais do que muita gente. Aí é que está o ingrediente da criatividade, que ainda é misterioso, tá, gente? Então, esse lado aí, ela é distribuída, muita gente pode treinar e fazer, mas nem todo mundo vai ficar tão bom, tá? Quanto aquele sujeito ali. Não sei se existe alguém tão bom quanto ele, né? Na vida real, né? Mas, enfim, obrigado também, tá, José? É muito legal ver as óticas diferentes aqui, ver os olhares diferentes sobre o tema, né? Sobre o que coloca e que não se excluem, na verdade, né? Quer dizer, o José até colocou essa questão aí de tolherem a liberdade mesmo, né? Da gente ter que desviar das bolinhas e tudo mais, né? A criatividade só existe com os inibidores e a gente está o tempo todo tentando lutar. Todo mundo que trabalha com criatividade, né? Como tem a nomenclatura lá que o Lombegueto coloca, né, do ensino com, sobre e para a criatividade, né? E aí é um dos três, ou dois, ou os três juntos, está o tempo todo lidando com esses desafios aí, né, com o que a gente está comentando. Muito bem, Lívia, por favor. Só um comentário que se nessa cena tivessem usado uma mosca e não um passarinho, eu acredito que o olhar seria outro. Né? Como em outros filmes tem o alvo como uma mosca, só se veria a habilidade que ele tem. Não teria toda talvez essa discussão moral em cima da cena, e sim como ele é habilidoso, como ele é inteligente, criativo, e dependendo uma simples mudança, né, de um animal para um inseto. Legal. Tá, se fosse uma barata, então, hein, né, aí todo mundo ia aplaudir, né, achar uma maravilha. É que ele tivesse muitas bolinhas, né, também para fazer. Tá. O que mais, gente, a respeito dessa questão da criatividade? Quem quiser falar dessas abordagens, né, que foram do âmbito cognitivo para o sociocultural. Amaral Gomes. Boa tarde a todos e todas. Isso, né, a partir das suas explicações e elaborações teóricas, a criatividade, diferentemente do que se vê no senso comum, né, não é um dom, e sim um aspecto cognitivo que você, a partir do momento que você trabalha e que você exercita, né, a tendência é que você se torne cada vez mais criativo. Seria isso? Ou eu estou falando alguma bobagem? Não está falando bobagem, não. O que eu até acabei de colocar aqui é o seguinte: existem habilidades, está legal, cada pessoa vai ter mais habilidade numa ou em outra área, né? Um vai ser para cozinha, outro vai ser para ciência, outro vai ser para artes, etc. Em geral, a gente tem uma, tá? Tem gente que tem mais de uma, tá? A gente conhece, todo mundo aqui tem exemplo de gente que tem mais de uma, beleza, mas a média, tá? Nós, pobres mortais, como eu digo, né? Normalmente temos uma, tá? Para treinar, para desenvolver e tudo mais. E aí ela é um conjunto aí que vão chamar de cognitivo, tá, também, porque a base é o conhecimento. Vejam aí como faz diferença, né? A outra cultura pode ver diferente. Eu que conheço a DC, como é o caso do Douglas, né? Eu sei do que está representando aquela cena. Cada um vai trazendo uma coisa para a gente poder abordar. Conativo, qual é a sua intenção? Tá, o que você quer dizer com aquilo que você está fazendo, falando, etc. Emocional, tá, também está muito ligado à sua formação afetiva também, que ela anda junto com o conhecimento e tudo mais, e ambiental. Tudo isso interfere na capacidade de criar da pessoa. Só que existe sim a habilidade, né? Tem gente que chama de talento, que usa a nomenclatura de talento também. Eu só evito colocar isso de uma forma excludente, porque fica parecendo que uns têm e outros não, uns podem e outros não, e, na verdade, as pessoas podem de formas diferentes e em lugares diferentes. Tá? É isso que eu estou dizendo, eu não estou excluindo, tá? Que existe, como eu até falei, ó, eu posso treinar, bater bolinha, né, daquele jeito, mas eu acho que eu nunca vou ser bom que nem aquele cara. Tá, que nem se aquilo ali for possível, tá? Porque não é a minha habilidade, tá? Não é a minha inclinação. Então, um pouco por aí que vem o mistério, tá? Da criatividade também, né? Que cada um vai ter mais facilidade, né? Tem uma coisa que eu falo, um exemplo que eu gosto de dar, na culinária, por exemplo, é fazer bolo.
tá? Os bolos de uma pessoa e de outra ficam muito diferentes, mesmo que elas usem os mesmos ingredientes, tá? A mesma cozinha, as mesmas ferramentas, etc. Fica muito diferente, tá? Eu falo porque isso aí eu adoro fazer, tá? E adoro comer também. Então, e a gente não entende direito qual é esse mistério que tem, não é? Porque vão falar até da energia, né, do estado de espírito, etc, etc. Eu ainda não tenho uma explicação completa, né, para isso. Não tenho. Eu sei que cada um fica diferente do outro, vem uma singularidade e da mesma forma existem padrões do que é bom e do que não é. Tá, você vai poder dizer o que faz um bom bolo e o que não faz. Tá, porque as pessoas já provaram, já criaram um gosto e assim por diante. Claro que você pode aprender formas diferentes de fazer, pode fazer variação, você pode ensinar, né? Se eu falo aqui de gastronomia, né? Eu aprendi a tomar café sem açúcar porque eu quis aprender. Tal, alguém foi me dando orientação, uma dica, coloca um biscoitinho, um bolinho junto ali, e vai tirando aos poucos. Até que eu tirei, hoje eu adoro café, sou viciado e puro. Tá? Não é mais com açúcar, que tem gente que gosta mais de açúcar que de café. Então, quer dizer, esse gosto também pode ser formado, também pode mudar com o passar do tempo, desde que você esteja aberto para fazer, para mudar aquilo ali e alguém possa te ensinar. Aí vem o processo de aprendizagem, né? A importância que é também o esforço da maioria aqui, porque eu acho que a maioria deve trabalhar com educação, né? Com ensino e aprendizagem, para a gente mostrar para as pessoas coisas diferentes. Né? A gente tenta, tá? Não quer dizer que sempre aconteça, não, tá? A gente faz o melhor possível. Tá, Amaral? Foi claro para você, Amaral? Muito obrigado, professor. Muito claro. De nada. Obrigado. Imagina. Márcia, por favor. Eu gostaria só de voltar um pouquinho nas bolinhas ainda, né, fazendo uma relação e rememorando algumas reflexões que nós fizemos lá na disciplina, né? Que o primeiro insight é fazer uma relação, naquele momento, uma relação da bolinha de ping-pong ali, é uma relação geométrica, né? Mas aí, trazendo para esse contexto, e eu lembrando também, né, do que Todd Lubbart traz lá no livro dele, e ele traz um pouquinho de Einstein, que ele fala que nesse processo, né, de pensar criativamente, tem a combinação seletiva de características, né, que podem ser essenciais nesse momento de um pensamento produtivo, né? Aí eu completaria, produtivo ou criativo, né? E aí, pensando nas bolinhas, a gente teria, né, uma característica de uma bolinha, e se fossem várias bolinhas, cada uma, né, com uma ação, uma atitude, um jeito de pensar, né, produtivamente diferente, e pensar criativamente também de forma diferente, né? Aí a gente poderia levar para o divergente, convergente, né? Então, eu gostaria só de relembrar. Obrigado, Márcia. Então, é isso. O Todd Lubbart, ele sempre defende a base é conhecimento. Tá? A base da criatividade é conhecimento. Ele tem razão, né? Você vai atuar numa área, né? Pode ser formal, pode ser informal. A gente não está falando que é apenas conhecimento acadêmico, que é muito ligado ao nosso aqui, né? Mas, e essa questão que você colocou das bolinhas, vamos lá, eu acabei perdendo aqui o ponto. Combinação seletiva, bolinha. Tinha alguma coisa que eu ia dizer aqui, tá? Que ele tinha falado, acabei perdendo. Você pode só vamos ver se a Márcia acha a chave aí do que ela disse. Combinação seletiva, bolinha. Que Einstein coloca assim, que é uma combinação seletiva do que é essencial num pensamento produtivo, né? Aí eu fiquei pensando, produtivo ou criativo? Pode ser os dois? Lembrei agora, tá? Porque é o seguinte, a gente está pensando o tempo, obrigado, a gente está pensando o tempo todo. Agora, qual é o pensamento que é relevante? O produtivo nesse sentido. Aquele livro tem um bocado de probleminha de tradução, tá, gente? Devo dizer que a edição dele em português
Tem muito problema, tem os problemas de tradução e de revisão, tem muitos, também, né? Então não vou negar, mas dá para tirar, dá para entender o conteúdo. Tem até um não que falta num conceito lá que muda completamente o conceito. Eu escrevi no meu, né? Coloquei por cima, né? Ó, esqueceram um não aqui, tá? De colocar. Eu fui citar um dia, mas espera aí, não é isso que está querendo dizer, não, né? O cara, né, entende criatividade como ninguém, ele não ia ter esse descuido no livro dele. Foi na tradução, alguma coisa assim, aí que passou. Então, o pensamento produtivo pode não ser o melhor adjetivo, né, colocado aí na tradução, ele é nesse sentido, da mesma forma que a solução de problema. A gente soluciona problema o tempo inteiro. Agora, qual solução de problema faz diferença? Tá? Qual delas fez e faz diferença, é menos frequente, aponta para um outro caminho, pode contribuir para outras pessoas fazerem também, por exemplo, com menos tempo, com menos energia, com menos recurso material. Só para apontar aí o assunto. Muito obrigado, viu, Márcia, por retomar aí o Todd Luba, lembrar da disciplina e tudo mais. Cleiton, por favor. Asdrubal, o meu comentário é um comentário que pode estar revestido de uma pergunta para você comentar. É sobre a transposição dessas teorias de criatividade, dos modelos de criatividade, e você que tem um mergulho mais profundo na psicologia histórico-cultural e nos estudos da criatividade sobre essa base, é que quando a gente volta, né, pegando aqui o nosso contexto, uma boa parte aqui do grupo que trabalha com o ensino de matemática, né? Então, quando a gente vai para os domínios específicos, a gente tem um objeto do conhecimento particular para trabalhar e a gente precisa, então, pensar sobre a criação, aí pensando no âmbito da escola, né, e não do pesquisador ou do matemático profissional, mas o sentido do criar nesse refazer ou no lidar com os objetos que já são conhecidos, vem de um processo histórico de produção longo. Da escola, de uma certa forma, não há o que criar enquanto objeto do conhecimento na matemática, nem na física, nem na química, porque o conteúdo dessas disciplinas, né, do ponto de vista do currículo escolar, eles têm uma finalidade, estão assim muito bem fechados, né, dentro daquilo que poderia ser ali explorado, né, e também a finalidade, pelo próprio repertório dos estudantes, não é avançar na produção de novos conhecimentos. Então, na escola, nós lidamos com um novo olhar sobre o conhecimento já existente, ou uma nova forma de ressignificar aquilo já existente a partir das minhas experiências de aprendizagem, ou como eu torno aquilo significativo para mim e que eu possa perceber como a maneira que eu lido, a maneira que eu expresso, a maneira que eu comunico como criativa. E aí é o que eu te provoco, né? Às vezes eu leio as teorias de criatividade que estão lidando num domínio geral e penso, esse pessoal nunca estudou isso pensando na física, na química, na biologia, sei lá, na história, na geografia, que você tem que lidar com um objeto que já está circunscrito ali em termos de objeto do conhecimento, né? Como criar em cima daquilo que existe, pensando então num domínio específico, naquilo que está dentro da escola, que também está limitado por uma temporalidade que é um conteúdo do sexto ano, é do nono ano do ensino fundamental, é do segundo ano do ensino médio. Então, como a gente pode pensar esse processo de criatividade quando a gente pensa no conhecimento específico dentro da etapa de escola, de uma etapa de escolarização? Legal, Cleiton. Uma pergunta, como diz uma colega minha, uma pergunta de 1 milhão de reais, né? Aí também é um desafio grande. Vamos ver se eu consigo responder uma parte dela. Está tendo muito estudo já agora em domínios específicos, justamente para ter esse intercâmbio, para a gente entender um pouco mais, né? É claro que muitos estudos, né, muitos pesquisadores vão focar na questão da escola, o Ron Begueto, o James Kaufman, né, esses bigs aí, vamos dizer, né, mas que são muito legais de ler, que tem um trabalho bacana e que são pessoas acessíveis também, né, fazem os estudos focados também na educação. E tem essa preocupação, porque a criatividade ela passa por essa especificidade de domínio. A gente tem sempre que olhar o que significa, qual é o potencial para ser criativo em cada domínio ou em cada ambiente. Tá, também, com os recursos que eles tiverem disponíveis, como foi colocado aqui mais cedo, a Edilosa colocou. Então, por exemplo, o garoto lá tem uma foto que circulou muito também na internet, que ele fez uma sandália, né, como se fosse um chinelo com garrafa PET, né, e uma outra coisa que ele tirou do lixo.
né, do lixão. Quer dizer, ele não tinha recurso para comprar um chinelo, talvez no lugar que ele morasse nem vendesse. E aí eu vou tirar o mérito dele, né, de ter sido criativo, pegado o recurso disponível, reciclado, né, também o material e resolvido o problema dele, tá, de alguma maneira. Então, quer dizer, e na escola, muitas vezes, né, dependendo da escola, a gente já se dá por contente se o aluno aprender o que ele tem que aprender, o beabá dele, vamos dizer assim. Se ele aprender a ler, se ele aprender a escrever, se ele aprender o mínimo possível a somar, né, multiplicar as operações básicas ali, a gente vai poder avançar mais, né, aí nessa trajetória da criatividade à medida que tiver mais recursos de todos os tipos. Tá, material, humano, cognitivo, etc., né? Então, quer dizer, precisa entender primeiro quais são as potencialidades. Eu encarei esse desafio agora na pesquisa, porque duas alunas pegaram uma escola aqui da Asa Norte e outra pegou uma escola lá de Águas Lindas, tá? De Goiás. E aí essa que pegou a de Águas Lindas ficou achando que ela não ia ter nada para dizer, tá? Que ela não ia ter como colocar a criatividade na história. Calma lá, vamos ver aqui o que você encontrou na história. Então, o que eles fizeram lá, basicamente? O ônibus que levava as crianças para a escola começou a fazer o trajeto contrário, foi levar o material para as crianças, tá? Que muitas delas não tinham como ter acesso à escola. E aí eu falo, ó, eu vou destacar esse tipo de ação, sim, porque naquele contexto é o que é possível fazer. Tá, e foi uma solução encontrada também, de qualquer maneira, né? Muita gente pode falar, isso é banal. Não, não é banal. Resolveu o problema de muita gente que não tem condição material de resolver o problema, tá? Pode ser banal para você que tem tudo, vamos dizer assim, né? Que, materialmente falando. E tinha uma outra solução. As crianças não podiam sair de casa e tinham que fazer um trabalho sobre ambiente. Olha pela janela, grava um vídeo se você tiver celular ou faz anotação. Então começaram a encontrar essas soluções que muitos de nós fomos lidando com elas e a valorizar isso também. Tá? É muito interessante para ver, para valorizar, porque parece que é uma coisa comum e no contexto da pandemia a gente começou a não achar mais tão comum assim. Porque se dá uma dinâmica, se mostra um resultado desse, fala, nossa, eu estou contente com isso, porque já está trazendo alguma diferença aqui. O aluno se envolveu, ele foi atrás, ele conseguiu, dentro das limitações todas, quando a gente ficou mesmo quase no lockdown, foi quase, né? No Brasil não teve lockdown de fato, né? Então, que a gente ficou, o que a gente ia fazer, né, naquele momento desesperador. Agora, realmente, é um tremendo desafio entender como é que se pode ser criativo no contexto escolar e ver o que vai ajudar, né, a fazer. Aí tem que ver o nível de ensino, as condições todas da escola, né, e até o treinamento, né, o preparo que os professores têm também para ter. Tanto que, assim, estão sendo demandados, a Edileuza mesmo está fazendo um estudo sobre criatividade do professor, né, no ensino. Então, qual é o olhar que você vai dar? Que eu acho que o Alexandre Tolentino também fez, né, se eu não me engano, o trabalho dele. Então, agora, como é que é essa questão do professor, da atuação dele? Porque se focava muito no aluno, né, mas tem que ver o conjunto da obra. É o professor, é o aluno, é a escola, né, tem que ver o ambiente todo, como é que vai influenciar e destacar alguns dos fatores para poder estudar. Mas ainda é um tremendo desafio que creio que muitos de nós aqui estejam abraçando. Tá? Eu também estou, tá? Mas eu não sei se eu tenho uma resposta satisfatória para a tua pergunta, viu, Cleiton? Mas eu também acho que não existe uma resposta para isso, não. A gente é construção, né? Isso Tá. é um processo, né, de compreensão do tema e como abordar isso em cada área do conhecimento, porque vai ser diferente falar de criatividade em matemática de falar de criatividade em história, né? Porque cada uma tem digamos, uma epistemologia própria, uma forma de condução e de construção do seu próprio objeto que vai requerer repertórios, estratégias, processos de pensamento diferenciados, né? Então, eu acho que isso tudo, de fato, é uma construção que ainda não é simples de ser respondida, né? Como olhar para aquilo que, do ponto de vista do professor, não é criativo, mas do ponto de vista do aluno é criativo, né? Então, essa questão de situar, né, o produto e a pessoa dentro do seu contexto para entender o quanto aquilo representa o novo para quem o faz e não apenas para quem olha, né? Então, essa dificuldade do julgamento, da avaliação
do que é criativo ou não como uma estratégia de, digamos, de favorecer esse desenvolvimento da criatividade, né? O que a psicologia cultural da criatividade coloca é mergulhar mesmo no domínio de expressão, né? Você vai ter que ver naquela área, né? Aquele livro da criatividade entre diferentes domínios, né? Que é em inglês, né? O texto, ele é maravilhoso, porque tem em design, em matemática, em dança, né? Em tudo quanto é lugar, em tecnologia, né? Você vai vendo cada capítulo focado numa coisa, né? Para dizer, porque aí vai diversificando, né? Quer dizer, essa abordagem hegemônica de criatividade, eu chamo de hegemônica, mas é consensual, né? De criatividade, esse conceito, ele fala que a produção pode ser em qualquer área, mas você vai ter que entender. Eu fui ler um pouquinho sobre o próprio jazz, né, da música, né, para saber um pouco mais. Cada texto que eu pego que fala disso vem trazendo um pouco mais do entendimento. Eu continuo tendo algum estranhamento com a música, eu gosto da parte cantada, né, com alguns clássicos aí, mas aquele instrumental mesmo, que é tido como experimental, eu não me identifico por gosto pessoal, mas o entendimento mudou a minha visão sobre o assunto, né, que ele não é tão improvisado assim. Tá, que tem o momento de cada músico entrar, né, que eles estão esperando, que eles no fundo estão trabalhando, criando juntos, mas que é conquistada uma certa autonomia e, sobretudo, quem chega tem que mostrar que domina a técnica. Antes de começar a improvisar, de começar a puxar a banda, né, que cada um vai fazer seu solo e tudo mais, né, então dá para fazer muitas metáforas, né, com isso aí para mostrar até que ponto é improvisado ou as pessoas estão esperando, né, que vão improvisar e vão seguir ali na hora, mas é um percentual significativo. E aí, para entender do que se fala, quer dizer, não quer dizer que eu vá gostar do gênero musical, eu continuo sem gostar, mas eu respeito hoje e entendo um pouquinho mais, a partir do que eu vi sobre criatividade nesse ramo. Então, é bom sempre pegar para poder entender. O caso desse chefe de cozinha, por exemplo, ele já era uma pessoa da área de comunicação, tinha trabalhado com marketing há muito tempo, tanto que está fazendo o marketing pessoal dele muito né? Você fez um comentário, é o Diego Badra, não, né? Não, é o Vinícius Rossignoli. Já que eu estou falando bem, eu posso dizer quem é. Não, é porque eu tenho acompanhado um chefe de Brasília que trabalha com culinária do Cerrado, né? Ele tem um programa num canal de TV, e aí você falou e era uma pessoa que eu conhecia há pouco tempo, né? Então, por isso eu perguntei. Ainda bem que eu falei bem, tá? Né? Porque Não, mas eu não conheço a pessoa, eu só vejo pela TV. Mas esse vai ter também na Record. Então, ele, como já tinha formação em comunicação e trabalhou com marketing há muito tempo, ele achou um jeito de construir a marca dele também. E, além de tudo, ele gosta, tá, gente? Então, aquela questão da motivação que a gente vê lá, ele tá com as duas, que elas já são interligadas mesmo, tá? Aquela divisão de motivação extrínseca e extrínseca é meio confusa, né? Meio difícil de fazer. E ele tem as duas, porque ele pegou a história dele, pegou coisa que gostava de fazer e achou um caminho para buscar patrocinador, afinal ele tem uma profissão, tá? Ele não está simplesmente cozinhando para a família, né? Ele me perguntou um dia se eu pensava em fazer, eu falei, olha, eu nunca pensei em fazer comercialmente, eu sempre chamo a família e os amigos para fazer as coisas, porque eu teria que entrar numa escala de produção que eu não tenho tempo para contemplar, né, para adquirir. Então, não é um objetivo meu, pelo menos até agora, mas eu fui ouvir e entender como é que era essa questão. E ele mesmo está interessado em fazer pesquisa, ele foi estudar muito sobre Cerrado, ele está com o Cerrado na ponta da língua, assim, os frutos do Cerrado todo, as possibilidades, e assim por diante. E aí isso vai alimentando a criatividade dele, somado aí, né, com a motivação, com a formação dele, com a parte dos negócios também aí, ele vai transformando, né, essa história. É aí que a gente vai entendendo o conjunto de fatores juntos, tá, para além da pessoa em si, né, como é que ela combina os ingredientes fora, né, da cozinha, né, também para poder fazer isso, mas tem a especificidade de domínio, sim, né, que a gente precisa sempre buscar, né. Então, o da educação a gente se surpreende o tempo todo, porque tem muita matéria diferente, tem muita escola diferente, né, e assim por diante, tem muito professor diferente que dá a mesma matéria também, né. A gente vai sempre buscando ali moldar, né. Então, o Todd Lubert mesmo, ele fazia uns testes, eu já participei como juiz, e uma vez era centenas, assim, para a gente dar uma olhada, e uma certa resposta eu me cansei dela. Vem cá, não tem como você falar que as crianças não deviam dar essa resposta aqui, já com a frequência dela. Ele, olha, não dá para fazer isso, porque às vezes é tudo que ela tem para dizer.
Quer dizer, aí eu fiquei até sem graça, né, com a resposta, mas ele colocou isso. Tinha outras, mas aquela era de uma frequência impressionante. Vai ser a primeira ideia que todo mundo vai ter. Tá, aquela ali. Então, se você dá os objetos para elas montarem alguma coisa, era um robô lá que elas montavam, né? Com os objetos, né? E eu já não aguentava mais ver aquilo, sabe? Assim, quando foram centenas, eu falei, gente, pelo amor de Deus, não é possível, né? Que tenha isso. Proíbam essa resposta, mas não pode proibir, porque você tem que ver as condições que você tem de fazer. Tá, mas falei de brincadeira também, tá, gente? Não era por isso aí, não, porque ele era... Eu só falando assim, será que... Porque às vezes tem comandos que dizem, ó, evitem isso aqui, evitem tal caminho, evitem tal combinação para ver se as outras respostas vão chegando. Mas naquele contexto, não dava para colocar esse comando, tá? Quem mais? Alguém que tem mais alguma? Alguns tiveram que sair aqui, deixaram mensagens, né? Muito, muito delicado. Alguém gostaria de fazer algum questionamento ou algum comentário? Fazer um comentário, Cleide, se me permite, pode ser? Sim, por gentileza, Rodolfo. Na verdade, eu tô tímido aqui, aproveitando um monte a fala de vocês e refletindo um monte de coisas também. E travou, acho que... Conexão do Rodolfo. Eu queria só chamar atenção para uma fala que uma vez, uma do professor, e até o vídeo que a gente viu agora. Tá me ouvindo? Agora estamos. Tinha dado uma pequena travada congelada na sua imagem e áudio. Se você puder só recomeçar o pensamento, Rodolfo. Não, tranquilo. Minha internet geralmente faz isso comigo. Ela não cai hora nenhuma, a não ser quando eu tento falar alguma coisa. Mas vamos lá. Um aluno do grupo, uma vez, ele fez uma provocação que era o seguinte. Toda vez que a gente estava discutindo sobre criatividade, e é lógico, especificamente no campo da sala de aula de matemática, a gente falava e fala da criatividade como sendo sempre uma coisa muito boa, uma coisa sempre muito positiva. E aí ele fez a seguinte provocação, escuta, mas a criatividade é sempre positiva, é sempre bom? A criatividade, ela nunca vai ser algo ruim, ou algo que não deveria, que não... Algo que, de repente, não seria interessante acontecer? E aí, hoje, no exemplo do vídeo, o professor, eu acho que deixa um pouco essa questão... casou um pouco com esse desconforto que esse aluno do grupo criou uma vez, né? Porque dependendo da cultura e dependendo do grupo e dependendo do que se tem como correto numa sociedade, o ser criativo de alguém que usa criatividade para coisas que não são consideradas corretas para aquela cultura ou que causam, sei lá, machucam e etc e tal, também não é uma coisa boa. E a gente vê que isso às vezes acontece mesmo, né? Você vê que às vezes a tecnologia dá solução para problemas para tentar, por exemplo, proteger a senha de cidadãos que querem usar e tal. De repente, a criatividade do sujeito consegue criar um mecanismo para poder burlar aquele sistema de segurança. Aí, novamente, vem uma nova tentativa de criar. Então, a criatividade, professor Asdrubal, é sempre uma coisa boa, a provocação que o meu aluno fazia. Para mim, eu jogo aqui para o grupo pensar um pouquinho. Ou a criatividade nem sempre é uma coisa boa. Essa é muito interessante também, tá, Rodolfo? Pelo seguinte, quando a gente fala da pessoa, né, aí vem uma crítica ao próprio, né, que Deus o tenha, o Csikszentmihalyi, né? Porque do jeito como ele coloca, ou como é entendido, fica parecendo que é realização, é para a felicidade e tudo mais, e tem esse lado realmente. Só que eu tenho que me lembrar que quem trabalha com qualquer coisa criativa, assim, né, que tem esse envolvimento com o trabalho, se cansa, fica frustrado, tem angústia, tem ansiedade. Eu posso elencar uma lista de coisas aqui, né, de transtornos que podem vir junto com o trabalho criativo, tá? Que podem vir junto e a gente tem que saber lidar. Porque os nossos estados emocionais, eu gosto muito do trabalho da Zorana Ivsevic Pringle também, né? Ela trata da questão das emoções e colocando sob esse nível, a gente oscila.
tá? Essas emoções aí. Não necessariamente o estado emocional positivo é mais favorável à criatividade do que o negativo. Depende, é uma coisa muito contextual também, porque muitos músicos, artistas criam baseados na melancolia às vezes, tá? Então, quer dizer, falando do âmbito pessoal, né? Quer dizer, o trabalho criativo ele pode ser extremamente angustiante. Você às vezes não consegue, não encontra respostas, a cobrança é grande. Quem quiser assiste um vídeo da Elizabeth Gilbert, né, a autora de Comer, Rezar e Amar, né, ela fala da sequência de livros dela, né, que ela fez aquele ali que virou um sucesso como filme, na verdade, né, o livro até fez menos sucesso, e ela fala, olha, escrever é a minha casa. Tá, eu quero continuar escrevendo. Se o meu próximo livro não fizer o mesmo sucesso, eu vou continuar escrevendo. Né? E aí continuou, mas ela falou também dessa pressão que tem. Tem um outro texto que fala de escritoras e dizendo como é que cada uma lidava com a crítica. Teve gente que largou a carreira, teve gente que nem ligou, teve gente que obedeceu a regra. Cada um ia reagindo à sua maneira, né? Negociando aí. Agora, da questão do impacto, né, da criatividade, você vai ter, sim, coisas que não necessariamente vão ser, né? Ali tem um livro do Cropley, né? Do David Cropley, que é o The Dark Side of Creativity. Né? Tem três tipos de visão lá. Tem que a criatividade não tem, né, lado... Desculpem o nome, mas é o nome do livro, tá, gente? Mas não tem lado ruim, eu não vou traduzir ao pé da letra, né? Tem gente que fala que pode ter e não pode ter, dependendo da forma como é usado. E tem gente que fala que sempre é bom. Tem as três posições. É bom a gente ler as posições diferentes e ver qual é a nossa, tá, daquilo ali, mas nem sempre é não. Tá? Ela pode gerar impactos negativos, mesmo que a sua intenção tenha sido boa. E para a pessoa que está fazendo também, né, ela pode ter transtornos mentais. Né? A questão da conexão da criatividade com transtornos mentais, ela pode conduzir, dependendo de como é que é a vida da pessoa em geral. Tá, ela pode levar a determinados estados. Tá? É um perigo, a gente destaca, mas eu digo isso sempre para os alunos, não acreditem nesse discurso que vendem, tá? De dizer que é sempre brilhante, né? Que é uma coisa linda ali, é sinal de felicidade, porque nem sempre é não. Inclusive porque é trabalho, gente, tá? Para muita gente, é ligado ao seu trabalho ali, você se realiza, você faz coisas legais, mas você sabe que tem muitos momentos que são desgastantes na prática daquilo ali. E no resultado também vai encontrar, tá? Aquele impacto ali. Ah, tá bom, mas o que faz? Né? Aquilo ali fez uma coisa criativa, mas aquele produto gasta muita energia. Tá? Aquele produto tem impacto ambiental ruim. Tá, também todo mundo está usando, né? E assim por diante, né? Você vai ter que passar por diversos filtros aí e vem vindo os questionamentos aí da sociedade, né? As negociações todas, o próprio carro mesmo, né? E a gente continua andando, né? Mas quem dera a gente tivesse um transporte público bom, né? Se eu tivesse um metrô bom, eu não ia querer saber de pensar onde é que eu ia estacionar. Tá? Garanto para vocês, porque eu achei isso um saco. Levar para lavar de jeito nenhum. Tá, também, porque o tempo que eu estudei fora, que eu morei fora, uma das coisas que eu dava mais valor era o transporte público. Tá, assim, que eu achava que era um sinal de cidadania de alguns lugares, era você ter um metrô que dava acesso à cidade inteira. Tá? Ou ônibus também, que seja, pode ser metrô, pode ser ônibus, qualquer um. Assim, eu falei, nossa senhora, paraíso, né? Então já diminui o impacto ambiental, econômico também, que sai muito mais barato, né? Você se deslocar de transporte público, e sociável também. Você entra vê muita gente diferente, né? Tem contato. No conversar não necessariamente você vai, mas vai observar as pessoas, vai ter algum contato ali, né? Para mim, por exemplo, faz muito bem. Tá, tanto que eu estou sentindo uma falta da sala de aula daquelas ali, mas eu estou achando ótimo aqui que as pessoas participam, né? Nas turmas da gente de graduação, não necessariamente, né? Elas participam, né? Mas quem está aqui escolheu estar, né? Então é diferente, né? O nível de motivação acho que é outro. Obrigado, Clayton? professor. Eu ia, a partir da provocação do Rodolfo e da sua colocação, Azul, eu ia dizer que eu acho que a criatividade ela é sempre positiva, ainda que o processo possa ser dolorido, né? Eu trabalho nas minhas disciplinas da graduação, os alunos a gente trabalha com roteiros de oficinas de criatividade e eles precisam apresentar um trabalho dentro daquele roteiro. E saem trabalhos maravilhosos, mas eles falam da dificuldade que foi tremenda de conseguir produzir alguma coisa
dentro daquele modelo porque foge do convencional, né? Então, assim, o processo pode ser dolorido, mas eu acho que a criatividade sempre é boa. A questão do livre-arbítrio, se as pessoas vão utilizar da criatividade para o bem ou mal, é outra questão, é outra questão de julgamento. Porque o livre-arbítrio, eu diria que ele é o melhor presente que nós recebemos da natureza, né? Se pudesse falar de Deus, o livre-arbítrio é o melhor presente que a gente tem, porque a nossa possibilidade de escolha é que nos dá o sentido de existência enquanto seres, né? É a liberdade de ser, né? Então eu digo, desenvolver, de vez em quando alguém me pergunta sobre isso, você falando de criatividade, mas e o lado ético? Eu falo, o lado ético não é problema meu problema é desenvolver a criatividade. É fazer o debate ético para que cada um saiba fazer as escolhas apropriadas e as melhores escolhas para o coletivo de preferência, né? Mas eu considero sempre, né, que a criatividade é um bem, algo da natureza humana que precisa ser desenvolvida e o debate ético deve acontecer de forma paralela, né? Mas não tenho que ter a preocupação se a pessoa vai usar para o bem ou para o mal. Mas eu tenho que discutir Perfeito, isso. professor. Né? Eu acho que na sala de aula, como professores, a gente acaba fazendo as duas coisas, né? Você discute aquele produto, quais são as implicações dele para o objetivo que você tinha, e aí você discute o bem e o pro mal, vamos dizer assim, no contexto daquela turma. E é uma questão assim mais secundária, mas me veio a reflexão por conta de tudo que o professor Asdrubal colocou. Eu até acho que o problema maior hoje em dia é a ideia que se tem de criatividade no senso comum como sendo algo para poucas pessoas. E os professores praticamente se dizem não criativos e não encaram estratégias ou atividades para desenvolver a criatividade dos seus alunos, porque eles já não se sentem criativos a ponto de fazer algo do tipo. Então, o problema seria, primeiro, as pessoas entenderem que a criatividade se aprende, que a criatividade se desenvolve, que a criatividade se trabalha e que todos somos criativos, para tirar essa ideia torta de criatividade que impacta, de certo modo, o desenvolvimento de ações em sala de aula com o objetivo de tornar os alunos mais criativos, né? Mas é isso, obrigado pelas reflexões. Imagina, só antes de passar para a Márcia, queria comentar aqui, Cleiton, é engraçado você dizer isso, porque eu acho também que a produção, no final, vale a pena, tá? Eu às vezes digo isso que eu coloquei sobre a ótica de outras pessoas, sobre o que eu observo também de outras pessoas. Para mim, vale a pena, né? Inclusive porque eu estudo, é meu objeto de estudo e tudo mais, né? Mas eu considero também esses percalços todos envolvidos. Mas aí, como você disse, são mais do processo mesmo, né? Pode ser que o resultado sempre se coloque lá. Agora, isso aí, eu faço as duas coisas também. Quando eu dava aula de produção para rádio, né, uma vez chegou um aluno que colocou uma cena de uma idosa sendo empurrada numa piscina. Aí eu falei para ele, olha, primeira coisa, né, não dá para enxergar isso no rádio. Tá? Você não vai ter sons que indiquem isso, a não ser que tivesse uma combinação com fala, alguma coisa, no roteiro dele não tinha. Segunda, não agrega nada ao produto que você está precisando vender. Tá? E terceira, tá, é politicamente incorreto. Tá? Não tem graça nenhuma a piada que fez. Aí eu fui um pouco castrador, vamos dizer assim, né? E falei, não tem graça nenhuma. Se você quiser gravar, você vai gravar fora do horário da aula. E não vai ser para minha disciplina. Eu tive essa postura, tá? De colocar isso para ele, porque por essas três razões, tá? Eu não sei qual delas pesou mais, mas acho que a moral também chegou um pouco na história, né? Eu coloquei um pouquinho isso, porque, olha, peraí, que história é essa de achar engraçado uma cena dessa, né? Que está colocando a pessoa em perigo, né? E tudo mais. Não era por aí. Então, quer dizer, foi uma postura minha, às vezes a gente tem outras e pode deixar, né, como o Cleiton falou, para fazerem a discussão, né, em outro lugar, porque para mim já vem o pacote, né, a gente vai discutindo junto, mas não necessariamente a gente vai saber o impacto do que vem. Às vezes a gente não sabe, tá? Eu peguei algumas coisas, né, quando eu era na publicidade, e caíram em cima, né, jogaram pedra até em um determinado anúncio, e eu falei, gente, vocês conversaram com a pessoa que fez para saber se ela pensou em tudo isso, se ela planejou, porque eu acho que para ela é muito ruim o que está acontecendo agora. Para o anunciante que estava lá era muito ruim também, era uma acusação moral muito carregada que se o anunciante soubesse do impacto, ele não teria feito daquele jeito. Tá, era simples assim, né? Então você começou a discutir da outra ponta do processo e a pessoa, às vezes, por estar desavisada, fez aquilo ali, tá? Porque não agregava mesmo. Agora, hoje tem muitas problemáticas aí que se colocam, tá? Então a gente tem que ver com certo cuidado. Mas, enfim, acho que a Márcia queria falar.
Só complementando, o professor Rodolfo, né, fez uma boa abordagem aí, e concordando com o professor Cleito, né, eu penso que a criatividade ela tem assim umas aspirações mais positivas, né? Eu acredito que tem a ver com os aspectos cognitivos, né? Como o Todd Lubart traz no capítulo 4 lá de emoção e criatividade, né? Então essas relações elas têm a ver com os aspectos cognitivos e conativos do espírito da pessoa. Então, a depender da pessoa, né? Basicamente, muita coisa vai ser tudo sofrimento, mesmo que ele venha com uma ideia muito interessante, muito boa, criativa, mas ele mesmo, o estado de espírito dele, eu acho que, né, pode ser que isso não venha a fluir bem. Então, é como se fosse assim, a depender da calibragem cognitiva, né, que Todd Lubart traz, eu acho que vai depender para que seja tenha um aspecto positivo ou negativo, né? Que os dois existem. É isso. Tá legal. Obrigado, Márcia. Mais alguém, gente? Estamos aí no... Alguém gostaria de fazer mais alguma colocação, algum comentário, questionamento? Não? Bom, senão eu agradeço mais uma vez ao professor Asdrubal Borges Formiga Sobrinho, né, do Instituto de Psicologia da Universidade de Brasília, por ter atendido ao nosso convite, né, de vir aqui dialogar conosco essas nossas rodas de conversa sobre criatividade, trazer pontos muito interessantes para reflexão e a gente pensar como conectamos, né, os nossos estudos aí no campo da matemática com as teorias de criatividade, buscando sempre alinhar, né, uma prática, uma teoria e desenvolver novas teorias, novas perspectivas aí de estudo. Agradecemos realmente muito, agradecemos aos colegas ao professor Rodolfo Vertuan, que veio aqui prestigiar conosco, esse momento conosco, juntamente com estudantes da Universidade Federal Tecnológica do Paraná, né, colegas que vieram de outros grupos, né, o pessoal do Boteco da Criatividade e pessoal dos núcleos de tecnologia, de tecnologia e educação aqui da Secretaria de Educação também, que vieram aqui discutir conosco, enfim, todos aqueles que estiveram aqui, agradecer a presença e no futuro breve esperamos poder realizar mais uma roda de conversas e compartilharemos novamente o convite, né? Lembrando que no momento futuro essa apresentação do professor Asdrubal será feita alguma edição e nós vamos disponibilizar no canal do YouTube do Grupo Pi, mas fizemos uma opção de não fazer um evento aberto com transmissão pelo YouTube para poder garantir esse espaço de conversa, de fala, de uso da palavra, não só escrita, mas da oralidade, né, da voz, para principalmente interação. Então agradecemos a presença de todos, né, e especialmente o professor Asdrubal pela generosidade e a gentileza de compartilhar o seu tempo, seus estudos aqui conosco. Obrigado, pessoal. Uma Eu que boa noite para agradeço, todos e tá, todas. pelo... Pode dizer, Asdrubal. Agradeço também. É só para agradecer também vocês todos, né, que me convidaram, que participaram aqui, né, que tiveram, estou muito contente. E assim, só reforçando, né, o professor Asdrubal, no início da conversa, da nossa noite, ele mencionou que vai oferecer uma disciplina no programa de pós-graduação em Desenvolvimento Humano e Saúde, no próximo semestre, aqui na Universidade de Brasília. Vai oferecer a disciplina chamada Processos Criativos, né? Então, aqueles que são da Universidade de Brasília podem cursá-la como aluno regular, mas ele também ofertará vagas para alunos especiais, né? Então, ficarem atentos ao edital do processo seletivo de aluno especial do Instituto de Psicologia para cursar a disciplina Processos Criativos com o professor Asdrubal. E, na medida do possível, talvez seja presencial, mas se não puder ser, de toda forma, ele vai oferecer na modalidade remota, né? Obrigado, então, gente. Boa noite para vocês.